Hoje o nosso empreendedor é fera, hein? Hoje nós... Peraí, volta que a gente não se apresentou. Tem que falar quem que é a gente. De quem que a gente tá falando, Cléo? Ai, gente. Esse corre atrás. Jonas Drus... Virou meu pai. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast mais empreendedor da internet. Eu aqui, Alexandre Dussiak, e minha amiga... Cleonice Lima. E hoje a gente tem um empreendedor muito que é fera. empreendedor, né? Muito. Esse é. E líder. E agora tá abrindo mais franquias e assim, um monte de coisa. Qual é o nome dele? O cara não para, né? Jonas Dalcomune. Seja bem-vindo, Jonas. Vamos trocar uma ideia? Vamos lá, vamos pra cima. Tá, mas pera aí. Chama a vinheta pra gente. Eu pensei em te antecipar isso aqui, mas eu não vou antecipar, porque senão vai ficar muito fácil pra você. E a gente gosta que o cara se complique no final. Pô, cair no Arapuca, cara. Não, só vai piorar, filho. Fica pior que agora tranquilo. tá trancada a porta e não tem como fugir, cara. É disso que nós estamos falando. Ei, Empreender é isso? Tá achando que é fácil? lógico. Agora, quem pode empreender, Cléo? Quem pode empreender? Jonas vai contar pra O gente. Jonas pode empreender. O Jonas e todo mundo que quiser empreender. Agora, Jonas, vamos conversar, cara. Vamos falar Vamos lá, um pouquinho do que acontece. Então, primeiramente, fala de você pra gente. Quem Da é onde que Jonas? surgiu o Jonas? Quem é o Jonas? Tá, cara, o Jonas era um menino sonhador, tá? Desde criança. É um menino que passou por muitas dificuldades na vida, né? Principalmente dificuldades financeiras. E, cara, eu tinha aquele sonho, né? A gente passava perrengue lá junto com o pai e com a mãe, situação complicada. Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui, nascido em Campo Largo, hoje estou com 36 anos de idade, sou casado há 10 anos com a Daiane, tenho 2 filhos, né? O André de 5 anos, o Lucas de 8 anos. E então tudo isso faz parte desse sonho que eu tava falando, né? De constituir essa família e tal, né? Isso que eu ia te falar, mas sonho, assim, o que exatamente o Jonas era sonhador, assim, o que ele via? Cara, por conta das dificuldades, o meu sonho era proporcionar uma vida melhor para os meus pais, né? E constituir uma família e ter uma condição diferente da que eu estava vivendo, né? Então, o principal combustível, né? A gente falando de empreendedorismo, o principal combustível para mim do empreendedorismo foi isso. Porque eu conseguia, através do empreendedorismo, eu conseguia chegar mais rápido na minha visão daquela época, né? Conseguia chegar mais rápido no meu objetivo. Mas você já pensava em empreendedorismo desde criança ou não? Você trabalhou em outras empresas e tal, e aí foi surgindo depois? Não, foi? Desde criança, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu já comecei a trabalhar numa borracharia, né? Então, pensa, um menino de 11 anos, né? Eu estudava no Sagrada Família, então eu estudava meio período no Sagrado e meio período eu começava a trabalhar na borracharia, né? A borracharia que meu pai abriu, né? Então, Essa borracharia era onde? era aqui em Campo Largo mesmo, ali na Xavier da Silva, ali perto da onde ainda tem, né, a nossa empresa até hoje. Perto do antigo posto 3L ali, Isso, né? Era chamada Praça do Diogo, né? Praça do Diogo, Praça pra do frente Diogo, ali. Né? Essa é pra quem é mais antigo. Exatamente. Então, começou aí, cara, né? Nessa época, porque a gente, meu pai teve uma série de dificuldades financeiras, né? E daí, quando ele faltou opção, ele falou, não, vou abrir a borracharia, porque ele trabalhava já com pneu de CLT empregado. Aí ele abriu a borracharia, foi quando eu e meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é o Tarsis, o nome dele, apelido carinhosamente de Batata. Batata. A gente começou junto, né? Eu, meu pai e o meu irmão, né? Meu irmão 2 anos mais novo que eu. Então, se eu tinha 11 anos, né? O Batata tava com 9 ali, começando junto ali na borracharia. E foi quando a gente começou, né? Sempre com aquele sonho de querer ter uma vida melhor, né? Proporcionar, eu pelo menos, proporcionar ali. Pô, porque eu via tanto sofrimento do meu pai com contas a pagar, com dificuldade de pagar aluguel, né? A gente morava de aluguel. Então, assim, a vida não era fácil, né? Não era... Mas aí, naquela época ali, até por você trabalhar junto com o pai e tal, você via o empreendedorismo por ele? Ou, assim, você se inspirou em outra coisa? Você viu de algum outro lugar? Cara, tem coisas assim que não tem resposta, porque parece que vem pelo instinto, né? Mas antes de ter ainda a borracharia, eu já fazia negócio na escola, tipo de figurinha, época do Tazo. Lembra do Tazo? Já é empreendedor. Né? Você viu? Então eu já tinha estratégia lá na época, quando eu era criança, ainda de fazer negócio com brinquedo, né? Dava um, pegava 2, aqueles 2 já ia... Então, tá certo. Então, eu não sei te explicar de onde veio isso, né? Porque
Na época não estudava empreendedorismo, né? As coisas iam acontecendo e por conta da dificuldade eu sempre queria alguma coisa, não podia comprar, então eu tinha que negociar, né? Sim. Então, Olha por a isso que esperteza. então sempre isso aí foi o combustível realmente para mim ir pro empreendedorismo, e hoje eu sou completamente apaixonado, eu não consigo parar quieto, né? Eu sempre tenho que estar inventando alguma coisa, quando o negócio tá indo bem, que eu tô com a equipe certa, tudo certinho, eu tenho que inventar Podia alguma coisa. descansar, ficar tranquilo, Não, só colhendo os louros. Exatamente, eu não Mas consigo. você já sabia naquela época que você já era um empreendedor ou foi descobrindo ao longo da caminhada? O que você entendia por empreendedorismo? Então, essa palavra era ausente para mim. Eu não tinha esse nome, para mim não existia na época, né? Eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, tá? Então, esse era o meu objetivo, né? E, cara, o que me traumatizava, sabe o que é? Eu vou abrir o jogo para vocês aqui, tá? Na época da escola, eu ganhava material escolar do, se eu não me engano, Provopar, que era uma instituição, né, pública, né, que doava material escolar para as crianças que não tinham condição de comprar. Só que nesse material da Provopar vinha tudo carimbado. Por exemplo, o lápis vinha a logomarca Provopar, a borracha Provopar, tudo Provopar. Aí eu era zoado na escola, né? Claro, na inocência da época, porque os demais alunos ali tinham lapiseira. Cara, eu fui ter lapiseira muito depois, o meu era só lápis, entende? Sim. Então, isso não, aquilo ali eu trazia como combustível, não, um dia, né, eu vou vencer a vida. E aquilo veio de criança, cara, entende? Tanto que quando nós começamos a trabalhar com borracharia, o meu pai não trabalhava no domingo. Eu falei, não, pai, vamos abrir no domingo, porque no domingo vai dar serviço, porque os outros são fechados, entende? Então, assim... Olha a visão, né? E com isso, criança, né? E o meu irmão junto, na mesma pegada, né? Então, a gente abria de domingo a domingo a borracharia, né? Porque daí no domingo as outras fechavam, né? Sim. Aí a gente tinha a oportunidade ali de fazer um consertinho de pneu, fazer alguma coisa e conseguir comprar um frango assado para comer no domingo, porque nós não comia carne durante a semana, não tinha condição, né? Nós abrimos a geladeira de casa, só tinha água gelando, porque não tinha mais nada na geladeira. A minha mãe fazia chá de capim-limão, porque tinha uma toceira de capim-limão lá fora de casa e fazia o chá para nós sem açúcar, porque não tinha açúcar. Isso. Né? Então, então, tudo isso me gerou uma certa revolta, uma revolta boa, digamos assim, para mim me despertar para a vida, para mim fazer alguma coisa em prol. E o empreendedorismo foi onde eu encontrei essa saída. Isso que você está falando é muito interessante, porque essa revolta, na verdade, que você está colocando, muitas pessoas sentem, né, hoje em dia, só que elas acabam canalizando isso para o lado ruim. Né? Então, eu cresci sem oportunidades, então a pessoa acaba se tornando um assaltante, ou acaba se tornando uma pessoa que tenta ter uma vida melhor, e a gente entende que existe esse lado, porém de um jeito errado. Exatamente. Né? E você acabou canalizando isso para um lado do bem, né? Eu quero trabalhar, eu quero fazer acontecer, eu quero lutar pelo que eu quero ter, né? Mas de uma forma correta, de uma forma honesta. Você tem princípios cristãos, Jonas? Sim. Desde criança fui criado dentro de uma igreja, né? Então, talvez não, certeza que muito do que a gente colhe hoje foi por conta dessa criação que eu tive, né? Nem todo mundo tem o privilégio que eu tive de ter um pai e uma mãe, né? Que mesmo naquela condição desfavorável financeiramente, eu lembro até hoje, né? Nosso quarto era pequeno, eu com meu irmão, né? O nosso quartinho era pequeno, então tinha 2 camas de solteiro ali e tinha um corredor no meio que era apertado, né? Então, eu lembro minha mãe de madrugada, tipo 3 da manhã, eu às vezes me acordava com a mão dela, né, em cima de mim, a outra em cima do meu irmão, e ela orava por nós de madrugada, né? Olha isso. Porque a gente estava naquela situação e ela orava por nós. Então, isso norteou um pouco também na minha caminhada. Porque por mais que eu tive oportunidade de canalizar toda essa revolta pro lado ruim, eu tinha um temor de Deus dentro de mim que não me permitia fazer certas coisas. Eu não conseguia, não tinha coragem, né? Isso falando até na minha juventude, ali na fase da adolescência, depois da juventude e tal. Então, eu tive muita oportunidade de fazer coisa errada e não fiz por conta dessa criação, dessas orações. Então, graças a Deus, né? Eu tive por mais que tivemos dificuldades, mas graças a Deus eu tive uma mãe e um pai presente, dando amor, carinho e principalmente levando a gente pelo caminho certo, né, das coisas, com esses princípios cristãos, né, que a gente tá nisso até hoje, né? Tem um pensamento, na verdade, que diz que o pai e a mãe que vão buscar o filho na porta da igreja nunca vão ter que buscar na porta da delegacia. Né? E isso parece que na sua vida se cumpre Sim, bem, com né? certeza. Com certeza, total. Então, cara, foi uma caminhada e tanto, né? Se vocês quiserem, eu conto mais detalhes aí dessa caminhada que eu comecei com 11 anos. A gente tá aqui para trocar uma ideia. Vai lá. O que a gente quer conhecer é esse espírito empreendedor. O Jonas é um cara conhecido aqui na cidade, né? Empreendedor,
Quem nunca, né? Precisou comprar um pneu, precisou fazer um balanceamento na Camp Pneus. Olha aí, ó. Né? Pode falar o nome, não tem problema nenhum. Não tem merchandising aqui, Vamos não. falar um monte. Pode. Não. Deixando 4 pneus pra pôr no meu carro lá, tá tudo- Fechou, pode fechou. falar. Mas, assim, e aí, na realidade, essa ideia, né, do empreendedorismo, de você focar em um objetivo e correr atrás desse objetivo, pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, quando nós falamos, Cléo, que empreendedores somos todos nós somos de fato empreendedores. Sim. Né? Sim. Empreendedores, a gente está empreendendo o tempo todo, a gente está vendendo de certa forma o tempo todo. É muito isso assim também na sua vida, não foi, Jonas? Foi isso no seguinte. Quando eu lembro de uma história que quando eu estava ali no 2º grau, eu estudava no colégio Clotário à noite, daí, porque eu trabalhava o dia todo, né? E eu nunca fui do muito estudioso, assim, sabe? Sentava com a galera do fundão e tal. E, cara, eu saía da borracharia tipo umas 6h30, estourando, porque a aula começava 6:45. Eu chegava em casa, não dava tempo de tomar banho. Eu lavava os braços como dava, botava a roupa limpa em cima do corpo sujo, né? E ia pra escola. Estudava à noite. E borracharia, né? Suja pra bastante, caramba, né? Aí eu era zoado na escola, tanto que o meu apelido na época era Borracha, né? O meu apelido na escola, ô Borracha, por causa de pneu, de borracharia. Aí, uma vez lá, deu uma confusãozinha lá por conta da bagunça e tal, e tinha um CDF lá, né? A gente chamava de CDF, na época sentava na primeira carteira e tal. É o nerd, tá? A gente tá falando nerd. E ele olhou pra trás assim, me deu de dedo e falou, Jonas, você nunca vai passar de um borracheiro. Por conta do teu comportamento. Você nunca vai passar de um borracheiro, né? Aí, cara, sabe quando dá aquele silêncio na sala, assim? Porque tá aquela bagunça, daqui a pouco o cara foi tão incisivo, né? E ele me deu um baque. E eu não fiquei... Hoje eu não tô bravo por isso, né? Na época eu fiquei bravo. Queria matar o cara, né? Eu me senti humilhado. Só que daí voltamos no mesmo assunto, cara. A raiva, a revolta, você canalizar aquilo. O brio, né? O brio, eu falei, cara, né? Engoli aquilo ali. Tá, foi difícil pra mim, mas eu falei, eu vou provar pra esse cara que eu vou ser alguém na vida, né? De novo, volta, revolta, você, tipo, canalizar a raiva, assim, a revolta, né? Canalizei como combustível, cara, pra construir algo muito maior e fui pra cima, entende? Então, tudo isso me motivou. Hoje, né, trazendo essa história pro dia de hoje, né, eu conheço esse rapaz e não tenho nada contra ele, cara, mas ele não conseguiu, né, por infelicidade, por algum fator, ele não conseguiu ter sucesso ainda na vida, né, principalmente financeiramente falando. E eu continuo sendo borracheiro, só que um borracheiro bem sucedido hoje, né? Borracheiro caindo de caminhonete, né? Exatamente. Entende? Então, essa pegada aí, essa caminhada do empreendedorismo, eu acho que o combustível do empreendedor, cara, é você canalizar. É você pegar uma decepção e transformar aquilo em energia para você acelerar. E não regredir, não voltar para trás. Só que aí exige cabeça boa, Jonas. Exatamente. Aí exige cabeça boa, porque é como eu falei, tem gente que pega isso e leva por mal. Exato. Então, não, o cara falou isso, mas e vai lá e acaba guardando aquele rancor, aquela mágoa, aquela dor. E há pessoas que usam a cabeça para isso. Não, pera lá, alguma coisa tem aqui, né? E que foi o que você fez. Tanto é que hoje a Camp tem 2 sedes em Campo Largo, é isso? São 2 sedes em Campo Largo. A gente tem... hoje, total, são 6 lojas, tá? São 6 lojas. São 6 lojas, né? Contando com a autopeça também, que fora do segmento de auto center tem autopeça, né? Parece igual, mas não é, né? A autopeça é uma coisa e o auto center é outra. Aí a gente tem também a borracharia. Sabe a borracharia? Então, a gente tinha borracharia, cresceu, auto center, autopeça, e hoje nós também temos uma borracharia aqui em Campo Largo. E a borracharia não cabe em lugar nenhum, mais nada. Exatamente. Né? Eu tava vendo esses dias lá, não tem lugar pra mais nada lá. Então, e hoje 52 funcionários. 52 né? funcionários. Você tem fora daqui também, né? Tem na cidade de Ponta Grossa, né? Hoje nossa maior loja, em termos de espaço físico, está em Ponta Grossa. Né? Tem mais de 1.200 metros quadrados lá de loja, na avenida principal, lá na cidade, no centro de Ponta Grossa. Aí temos 2 lojas em Palmeira, que é um auto center, né? E autopeça também lá, que quando a gente chegou lá na cidade, né? Abrindo um parênteses aqui no assunto, a gente chegou lá com o auto center, não tinha onde comprar peça. Porque não tinha autopeça. Você tinha pra Ponta Grossa, que é mais perto. E foi aí viagemzinho, já viu... Você acha que o rapaz é bobo, não? Eu falei, peraí, mas não tem autopeça aqui? Tá bom, né? Aí liguei pra um amigo meu que tinha autopeça em Campo Largo, tem ainda. Falei com ele, pra ele abrir lá. Daí ele falou, não, Jonas, eu não consigo abrir e tal, eu te dou
os caminhos aí. Aí foi quando a gente abriu a Autopeça lá em Palmeira. Então hoje a gente domina o mercado de pneu lá e o mercado de peças de automóveis e caminhonetes lá em Palmeira. Por conta que era uma coisa que não tinha. A gente explorou, né, um segmento que não tinha na cidade. E agora, recentemente, você mudou também a Camp de sede, né? A sede maior. Exatamente. Nós tínhamos uma sede ali perto do cartório, né? Ali perto do INSS. Ficou pequeno, né? A gente precisava de mais espaço. A gente mudou essa sede para Oswaldo Cruz, ali na frente do restaurante Parada 1. É quase na mesma quadra, né? Quase só que atrás ali. Isso, exatamente. Aí a gente saiu de 300 metros quadrados para 1.100 metros quadrados. Aí a gente aumentou todo o portfólio de serviços também, bastante coisa. Então, é aquilo que eu falei, a gente não para, né? Não para. E se tem demanda de crescimento, a gente não vai estancar isso, vamos crescer, vamos Lógico. pra cima. Mas, Jonas, diz Desculpa, uma vai. coisa. Pode falar. Como é que foi para você sair da função do trabalho manual para crescer e expandir com tantos funcionários? Ah, boa, boa. Boa. Então, vamos voltar um pouquinho lá na história, que eu quero contar para vocês alguns fatores que determinaram isso. Eu não tive tempo de estudar por conta que eu trabalhava demais. Eu não tinha condição de estudar, tá? Então, até hoje não tenho formação de ensino superior. Só que eu fui muito autodidata. O que era? Eu ia pra internet de noite. Lembra da época do Counter-Strike, que o pessoal jogava em Lan House? Né? O Jonas ia pra Lan House, mas não para assistir, para jogar Counter-Strike, jogo em rede. Eu ia lá, YouTube, vídeo aula de mecânica, de gestão, de vendas, de atendimento, certo? Então, eu sempre fui meio autodidata, eu buscava informação, porque eu me espelhava em grandes empresas que deram certo. Mas o que esses caras fazem que dá certo? Aí eu fiquei de olho, eu ia nas convenções que tinha de pneu, por mais que eu era pequenininho, eu ia lá para mim aprender, né? E isso me levou a ter um know-how, um conhecimento que eu não adquiri em curso nenhum, porque eu fui atrás da informação, né? Sim. E a empresa foi crescendo, né? Voltando à história aqui, eu tinha 16 anos de idade, daí eu assumi os negócios, né? Eu com meu irmão. Aí, claro, meu pai junto, tudo, mas aí sabe quando você peita assim, não, deixa comigo aqui. Ó, pai, deixa comigo aqui o negócio. Mas nessa época também era só a borracharia Só pequena. a borracharia, nós já vamos chegar agora no que tá hoje, tá? E eu comecei, cara, a fazer uma revolução na empresa. Porque daí meu pai me deu liberdade. Isso é um fator a gente destacar também, porque tem muito pai que não dá essa liberdade. Que não dá essa liberdade pro filho crescer, pro filho ir atrás, né? Mas eu entendo esse lado, Jonas, porque o cara lutou pra montar aquele negócio, pra fazer acontecer e tal, de repente ele vai soltar pra... Sim, mas, filho, né? mas ele não largou. Ele ficou ali e tal, mas deu liberdade pra trabalhar. Então essa é a diferença entre o delegar e o delargar. Exatamente, é isso aí. Tem que delegar e não delargar. Ah. E aí eu uso muito alguns pontos aí que geraram sucesso até a gente chegar na tua resposta ali, tá? Na resposta que eu vou trazer para o teu questionamento. Uhum. Eu fui para a internet para procurar aprender sobre marketing. Né? Então eu desenvolvi uma criatividade por conta daquela raiva, daquela canalização ali. Falei, não, eu tenho que aprender isso. Aí aprendi CorelDRAW, cara. Comprei o computador 10 vezes R$150, lembro até hoje, fui suado para pagar. Um amigo meu instalou CorelDRAW e eu aprendi a mexer, então eu fazia arte no CorelDRAW. Tá? Depois até eu vou te mandar as artes pra você dar risada, que eu sei que você é da área de marketing, você vai dar risada. E eu preciso dizer o seguinte, a gente tá gravando, o estúdio que a gente tá aqui é de Juim, é uma agência de publicidade. E aí eu brinco com os meninos aqui que eu ainda trabalho com o CorelDRAW porque ele é muito mais rápido para trabalhar. Eu sei usar tudo que eles usam aqui, mas eu acho o Corel muito mais fácil. Então eles ficam, mas Corel, que Corel? Tá vendo, Jonas? Aí, ó. Corel é vida, cara. Falando pros meninos de Juim, aprendam a usar o Corel, tá? Ó. Cara, aprendi a usar o Corel, eu fazia as artes, aí eu mandava pra empresa de Xerox ali, que fazia cópia, né, pra copiadora. Eles imprimiam os panfletos pra mim, em preto e branco, porque era mais barato. Pra economizar. À noite eu ia onde tinha festa, onde ia o evento e colocava nos carros, na missa, domingo. Então eu sempre fui muito criativo, muito autodidata, fui buscar informação, tá? Eu acho que mais do que aprender, você foi atrás, porque você correu, criou. Exatamente. E foi. E sabe que você falou uma coisa muito legal também, Cléo? Hoje, nós vivemos uma época em que a facilidade é grande. Você vê que antigamente tinha que fazer uma faculdade, tinha que fazer um curso, você ia fazer... Eu mesmo, há muitos anos atrás, trabalhei em escola de informática, eu dava aula de informática, e eu me lembro como a gente tinha turmas e gente que precisava. Hoje em dia, as escolas têm tido bastante dificuldade porque o YouTube tá aí. Então, qualquer coisa que você queira aprender, você vai no YouTube, você consegue pesquisar conteúdos, inclusive, que são conteúdos de faculdade. E aí eu falo que a minha formação é marketing, eu fiz faculdade de marketing, mas tem quase todo o conteúdo da faculdade de marketing existe no YouTube.
Então, assim, dá para você meio que fazer uma faculdade de marketing assistindo as aulas certas no YouTube. Só Então, que tem que ter interesse. aí que vem a questão. O interesse. Aí que E vem a aplicar, questão. porque às vezes não Exatamente. adianta você só trazer informação, ter Exato. informação e não usar pra nada, né? Exatamente. É isso aí. Vai ficar- Mas segue lá, segue lá. Não, aí, cara, o que acontece? O negócio foi crescendo. Eu com meu irmão tinha conseguido comprar um carro, uma Saveiro quadrada, tá? Em dinheiro emprestado da minha avó, da avó Dirce. Ó. Aí a gente comprou, parcelamos pra ela de sócio com o meu irmão e aquela empolgação, pia novo, quer ter carro Sim. e tal. Aí daqui a pouco veio uma proposta de uma empresa de pneu e falando assim, ó, seguinte... nós precisamos de uma Saveiro, vocês não querem vender de vocês? Aí nós, não. Daí o pai, ó, piazada, faça uma proposta alta e pra trocar tudo em pneu. Aí nós começamos o estoque. A visão do empreendedor mais velho, ó. Claro. A cabeça do bichão, ó. Aí o pai convenceu, mesmo contra a minha vontade, porque a paixão pelo carro tava falando mais alta naquele Sim, momento. sim. Aí o pai fez a gente enxergar, não, se a gente investir tanto, se eles aceitarem a proposta... Então foi quando começou aí crescimento, porque antes era só borracharia, conserto de pneu e só. Aí quando a gente fez esse negócio, nós demos um carro, pegamos um pneu, na troca, né? Pegamos tudo em pneu. Aí a Saveiro foi embora, aquele montinho de pneu na calçada, eu chorando e tal. Nessa época eu já tinha 17 anos, né? Tinha um ano 17, já... Jonas? Não, mas tava novo pra caramba. Mas comecei já com tinha 11, né, 17 cara? anos. Mas ele tava com 17 anos dirigindo uma Saveiro, pode isso, Arnaldo? Não, mas a gente dirigia escondido. Ó, isso você não tem que aprender, tá? Não é exemplo. Isso não é exemplo. E aí, beleza, aí foi onde começou. Aí começou a crescer, aí que entrou funcionário. Porque aí começou a crescer a demanda alta, né? As coisas, porque acontece, quando você faz um investimento em estoque, que ele vende, compra Sim. de novo, vende, aí a gente ficou de pé, eu fiquei de bicicleta. Depois de ter carro, você voltar pra bicicleta é doído, cara. ruim, é ruim. É ruim. Já passei por isso. Então, eu voltei por bicicleta, sabe? Aquele Aí, famoso dar um passo pra trás ou 2 a 3 pra dar alguns na frente. exatamente, você pega o passo pra trás pra dar impulso pra ir Cara, mais mas longe. o empreendedores é muito isso. A gente abrir mão, muitas vezes, de Exato. uma Conforto, vontade, de um né? gosto, de um conforto, pra fazer uma coisa que vai te trazer um futuro depois. Então, aí começou, aí a gente pegou um funcionário. Aí começou, aí máquina de geometria, já começamos a olhar, então fomos lá, adquirimos uma máquina de geometria também parceladinha ali, suaves prestações ali, né? Sim. Aquele juro do tamanho do mundo, Só né? que o que aumenta na rentabilidade uma máquina dessa, né? Exatamente. Então, essa que era a visão. E eu fui me envolvendo com tudo isso, tá? Eu era o mecânico depois, daí a gente peguei outro do mecânico e eu fui pra geometria, daí aprendi a geometria. Mas como né? foi formar esse funcionário? Então, aí que tá. Primeiro funcionário. O primeiro O funcionário... primeiro funcionário foi você, a bem da verdade. Você teve que aprender tudo pra Sim, poder... exatamente. Não, mas aí quando a gente contratou um mecânico, ele já veio formado, ele já tinha Ah. experiência. Esse mecânico, na verdade, eu que aprendi com ele daí, tá? Sim. Ah, bom. Então, claro, tivemos algumas dificuldades ali, mas foi uma parceria bacana ali, sabe? E ele ficou anos com a gente, tá? Aí os negócios foram crescendo, aí surgiu virou Auto Center, que era borracharia, agora não era mais, era Camp Pneus Borracharia, Ó, né? Olha o marketing, era borracharia automatizada. Uau. Olha, entendeu? Por que era sim. automatizado? Porque nós tínhamos uma máquina de montar e desmontar pneu que toda borracharia tinha. Mas nós era borracharia automatizada, né? Era, O marketing era é exatamente. tudo, né? não? Então, cara, essa sacada de marketing tinha muito, cara. né? Muito. Faz toda a diferença. Ó, veja o que eu fiz uma vez. Eu dou umas atravessadas no assunto aqui, mas abrindo um parênteses Não. do marketing. Cara, Isso aqui é pra gente conversar, pra trocar ideia. uma vez, cara, eu tinha uma época... logo que começou aquele negócio, aquele evento que era Melhores do Ano. de Campo Largo. aham. Aí fazia um jantar gigante, ele chique pra caramba ali no Laçador e tal. Aí beleza. E era acho que uma das primeiras, segunda festa, isso faz anos, né? Aí o que eu fiz? Cara, vai ter muito carro lá. Eu tenho que fazer propaganda da Camp lá, né? Da minha borracharia automatizada. Não, já era Auto Center. Agora não era borracharia automatizada. Auto Center, né? Nós já tínhamos geometria e mecânica, já virou Auto Center. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um papel no Corel, eu fiz uma arte no Corel, né? De comprido, assim, com ganchinho aqui, ó, de pendurar. Certo? Daí a hora de recortar, eu recortei na tesoura, tá? não foi a gráfica que fez. A copiadora fez pra mim e eu cortei um papel mais duro, daí um papel tipo colchê, né? Cochezinho mais grosso. Aí, o que tava escrito nesse papel? Tava assim, a foto de um carrinho assim com olho e boquinha, tipo um desenho de um carro. Tava escrito, que eu peguei na internet, Nos Google da vida, nos hein? Google da vida. Aí coloquei lá assim, você me deixou aqui sozinho.
todo esse tempo. Faça uma moral comigo, me leve na Camp Pneus. Nossa! Entendeu? Aí, ó. Essa foi. Aí, cara... Ô, cara, você, ó... Aí, cara, de borracheiro você não tinha nada, né? Borracheiro já é marketing. Aí, cara, aí atrás era frente e verso. Daí embaixo, assim, tava uma flechinha, vire, né? Tipo, hoje não você faz isso, mas na época, na minha ideia, eu coloquei vire pra pessoa virar. Aí atrás eu coloquei uma promoção que nós tínhamos de conserto de pneu, e na época era pneu usado, que a gente tinha bastante pneu usado na época, né? Remold lá, né? Isso, remold e tal. Aí eu coloquei as promoções atrás, entendeu? Então a chamada era, né, o carro lamentando, pô, me deixa sozinho, faça uma moral comigo, leve lá na Camp, né? E daí do outro lado genial, ali, ó, cara. conserto 299. Na época do 99, 299, então o conserto de pneu 299, e daí pneu remold tanto, pneu usado a partir de tanto e tal. Cara, isso deu uma repercussão na época. Se eu achar a foto, vou te mandar depois no WhatsApp. Ah, por favor. Cara, teve gente chegando com aquele negócio Se ele na achar mão, a foto, assim, eu vou colocar aqui pra vocês verem. eu vou procurar lá. Então, cara, essa sacada, assim, que vinha, cara, e eu não posso falar pra vocês da onde que veio, eu não vi em lugar nenhum, entende? Aí, então, acontece, tudo isso culminou com o crescimento da empresa. Aí eu com meu irmão, os dois filhos de Francisco, né, porque meu pai é Francisco, o nome dele. Boa. Então, os dois filhos de Mais um bom Francisco, merchan, esse, ó. os dois filhos de Francisco ali, pra cima, e aí foi pegando funcionário. Aí, lá em Palmeira, a minha família do lado da minha mãe é de Palmeira, né? Aí elas, Jonas, aqui não tem onde comprar pneu, a gente tem que ir pra Ponta Grossa, né? Que é mais perto do que Campo Largo, então pra lá é Ponta Grossa e tal. Aí eu falei, cara, falei pro meu irmão, ô Batata, vamos dar uma olhada lá em Palmeira? Como é que tá as coisas lá? Fomos, né? Eu com meu irmão fomos lá. Tinha um rapaz que vendia pneu lá e tal, né? Só que os preços, sim, abusivos, assim, absurdo, né? Cidade do interior, uma cidade agrícola, né? Que é muita agricultura lá e tal. Aí chegamos lá, dá pé. Vamos encarar. Aí acontece. Aquele dinheirinho que nós estávamos guardando para comprar um carro de novo, a gente investiu no quê? Outra loja. Aí foi quando a gente inaugurou. Hoje essa loja lá tem 12 anos. Nossa. 12 anos lá que a gente tá lá. Então, nessa época, a gente abriu... Aí entra essa questão de funcionário, né? Cara... Porque você não consegue ficar sozinho, aí Exatamente. não tem jeito mais. Então, eu fui por Palmeira, implantei a loja lá, fiquei 1 ano lá em Palmeira, direto. Eu vinha só quarta-feira, que eu namorava minha esposa, tava noivo dela, então vinha na quarta-feira, dar uma namoradinha, né? Sim, voltava lá, bom, e daí no sábado voltava. Eu ficava posando na casa da minha tia lá. Ei, deixa eu perguntar uma coisa, Jonas. Agora que você está falando justamente de ter funcionários, e a Cleo puxou esse assunto, e é muito forte, porque normalmente o cara começa uma empresa, que era o que a gente estava falando do pai, né? Ele começa a empresa, ele monta, ele sabe o que ele suou para fazer aquilo ali, o que ele investiu, né? E o quanto ele teve que abrir mão também para conseguir aquilo. Só que agora ele vai começar a soltar na mão de gente que não fez aquilo, que tá ali por um salário. Como é que é essa transição, cara? Então, aí é difícil. Eu apanhei muito. Nós apanhamos muito no início. Vocês devem imaginar a quantia de... Sabe? Aí acontece. O funcionário não fazia bem feito. Não, deixa que eu faço. Aí, Tava errado. esse é um ponto. Hoje eu vejo que eu fazia errado. Mas tem muito empresário que faz isso ainda. Porque acontece, eu centralizava em mim. Aí eu me tornei escravo do meu negócio. Eu não podia folgar, não podia sair, não podia ficar doente. Ou se ficasse, tinha que trabalhar doente, entende? Por quê? Porque mesmo tendo funcionário, eu não conseguia delegar essa função. Né? E começou a acontecer isso comigo, com meu irmão. Né? A gente começou a ficar sobrecarregado com isso. Sim. E quebrar a cara com o funcionário. O cara não rendia, mandava embora. Eu era um cara meio enérgico na época, hoje eu tô mais calmo, mas eu era meio enérgico, já mandava embora na hora do nervosismo e tal, e brabo, né? Apanhamos bastante, né? Até uma época que eu fiz um seminário do Sebrae, né? O Empretec, e a empresa já estava grande. Só que, assim, a gente cresceu de maneira desorganizada, porque eu não consegui ficar só na gestão, na visão estratégica do negócio, aquele olhar macro pro negócio. Eu estava lá na operação e apaga um incêndio aqui, apaga outro incêndio lá. E com 2 lojas, né? Isso, com duas lojas, tá? Aí depois entrou a outra de Campo Largo, a última loja nossa é Ponta Grossa, né? Então... aí, cara, eu não tinha mais estresse, o nível de estresse. Eu não consegui me desligar e isso acaba refletindo em casa, acaba refletindo em outras partes da vida, né? E até mesmo depois no negócio, né? Exatamente. Tava sobrecarregado, eu e meu irmão e tal. Aí eu fiz o Empretec, aquela história de você fazer treinamento. Por isso que hoje eu não economizo em conhecimento, investimento. Um curso lá cara, é bom, não importa o valor, eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu sei o potencial disso. Porque esse curso, esse seminário que eu fiz, virou a chave no meu negócio hoje.
Entendeu? Aí entrou a gestão, trabalhar com estratégia, trabalhar com marketing, saber delegar as funções. Você sabe, né, que isso é uma das preocupações que a gente tem com a Cicla também. Então, vira e mexe, a gente está fazendo um curso de vendas, um curso de gestão financeira, sempre criando e trazendo coisas. A gente tem parceria com o Sebrae justamente para trazer essas informações, porque a gente sabe o quanto para o empresário se desligar do operacional e partir para o estratégico, para o tático, é um problema sério. E a cabeça do empresário tem que estar no estratégico. Como é que eu vou crescer? O que está faltando aqui? O que tem que fazer lá? E deixar o funcionário fazer. Exatamente. Então, pra você ter ideia, antes a gente fazia o que muito empresário faz, tá? Você que tá ouvindo, né, pode ser que você se identifique com isso, comigo, com o que era antes. Nós misturávamos o CPF com o CNPJ. Isso é uma Cara, coisa. isso é um câncer. Você sangra a empresa. Nunca? Aí, empresa familiar ainda, que era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, né? Então, aí acontece. Às vezes a gente acabava gastando coisas que não era o lucro, já estava gastando o capital ali, porque a gente ia tendo despesa e pessoal, né? Porque daí depois eu casei, meu irmão casou, aí já vem mais gente junto e filho e tal, entende? Aí nós começamos a sangrar a empresa. O que começou a acontecer? Aí é meio que matar a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. E o que eu vejo muito hoje, né, acontecendo isso em outras empresas, e eu sou o primeiro a chamar essa pessoa e falar, porque eu passei por tudo isso. Sim. Nós ficamos anos sangrando a empresa. Nós tínhamos um movimento absurdo. Assim, nosso problema não era correr atrás de cliente. Nosso problema era conseguir atender todos os clientes. Né? Por conta da nossa qualidade, do nosso atendimento. Se você se perder em Campo Largo e for pedir informação pro meu irmão de rua, onde que fica a rua tal, ele te vende um jogo de pneu. Entendeu? Porque assim... Esse é um vendedor. Cara, a venda tá no sangue, cara. A gente tá no sangue, entende? Mas o empresário, de certa forma, ele tem que ser vendedor. Não tem como não ser. Não, se não tiver venda, não tem. Se a empresa não vender, ela não... Exatamente. Aí a venda é o sangue, né? É o sangue. Então, aí, o que aconteceu? A gente pegou e foi formatando o nosso negócio ali e fomos sangrando a empresa a ponto de nós parar e eu falar, peraí, gente, tem alguma coisa errada. Nós precisamos achar onde está o ralo, porque está indo muito dinheiro. Nós temos um movimento absurdo, margens de lucro saudável, né? E onde está o dinheiro? Ia ver a conta bancária zerada. Entende? Aí tudo que entrava nós pagava e zerado. E não tinha caixa. Ficar só girando, né? Aí por quê? Aí que a gente foi descobrir. Eu chamei eles, Batata, pai, mãe, vem aqui, vamos fazer uma reunião. Botei a galera numa sala, aí eu já tinha acabado de fazer Empretec. Sabe quando você sai energizado? Bombando, né? Você sai, nossa, você sai, é tipo quando é criança, você assiste um filme de ação, você sai com os braços erguidos, assim, ó, né? Vamos colocar em prática. Exatamente. Tudo. Aí, cara, nessa reunião a gente definiu que as coisas iam mudar. Aí, como eu já tinha esse conhecimento daí, aí eu falei, não, então é o seguinte, o CPF agora vai ser separado, porque nós não tínhamos salário. Nós ia pegando conforme ia precisando. Eu preciso pagar isso, vai pegando. Cara, totalmente errado. Totalmente errado. Nós sangrávamos, a empresa não tinha caixa, né? E o Thiago Nigro disse, né? Cash is king, né? Caixa é rei. Né? Você tem que ter caixa, você tem que ter um fundo de reserva, você tem que ter... Aí, separamos. Salário pro Jonas, salário conforme a função. Pro Jonas, pro Tarsis, pra Eva, pro Francisco, né? O meu pai hoje atua como conselheiro da empresa, né? A minha mãe, diretora financeira, e a parte de gestão daí eu com meu irmão, a gente se divide nas tarefas ali, né? Então hoje já tem um organograma. Mas a virada de chave foi quando a gente definiu esse salário para cada um. Sim. Aí o Jonas, se vira, você vai ganhar isso, se vira com isso. E esse salário começou a fazer parte do custo da empresa daí, entende? O lucro da empresa começou a ficar na empresa, que é o certo. Sacada, hein? Entende? O lucro não é do empreendedor, o lucro é da empresa. Certo? Depois, aí você tem formas de... faz aquela retirada. Exatamente. E tal, né? Então, tem uma retirada estratégica que a gente faz todo ano. E esse fundo de reserva, ele pode salvar num problemão. Porque a gente vê, por exemplo, agora, recentemente a gente teve a pandemia, quanta empresa quebrou por causa disso. Exatamente. O cara não estava preparado para um baque desses, aí o cara, de repente, caíram as vendas, fechamento e tal, e funcionário que não pode trabalhar, o cara quebrou. Exatamente. Não, e deixa eu te falar, nesse assunto aí, ó. A loja de Ponta Grossa. Faz quanto tempo que nós temos ela? 2 anos. Foi bem na pandemia. Bem na pandemia. Então, aí você vê os dois lados. A pessoa que era dono, assustado, fecha tudo. Chegou pra mim, né, pra mim e pro meu irmão e falou, seguinte, eu quero vender essa loja pra vocês. Eu não vou entrar em valores aqui, mas o preço que ele fez era referente a 30% do que valia. Nossa. Agora, se a empresa Camp Out Center não tem caixa,
Perdi uma baita Se o oportunidade. Jonas e o Tarso continuasse sangrando aquela empresa, não ia ter caixa, perdi a oportunidade. Como nós já estávamos nesse processo que eu tenho meu salário, meu irmão tem o dele e o lucro é da empresa, né? Porque quem tem que ficar rico primeiro não é o CPF, é o CNPJ. Exato. O CPF vai ficar rico depois. O Luciano Hang da Van fala isso, que ele é um dono pobre de uma empresa rica. Exatamente. Cara, eu adoro o Luciano Hang. Ele tem essa cara muito boa. Aí, nós tínhamos caixa. Aí, o que a gente fez? Compramos uma loja por 30% do valor dela. Isso é por isso que a gente fala, fundo de reserva. O CNPJ tem que ficar rico primeiro, porque aparece uma oportunidade, você tem cash. Ou eventual um problema, ou uma demissão que você tem que fazer, uma rescisão de contrato que seja cara, você tem cash. Não, e você foge do juro do banco, esse tipo de coisa. Exatamente, entende? Então, daí que entrou ali treinamento. Aí me apaixonei por treinamento, fiz vários, mentoria online, comecei a me preocupar com o meu foco, daí comecei a parar de seguir no Instagram tudo quanto é coisa que não fazia sentido pra mim e comecei a seguir só naquilo que eu queria consumir. Qual aquele a conteúdo. Importância disso, Jonas? Porque é exatamente o que acontece. Às vezes a pessoa fica seguindo coisas de aleatórias. Né, aleatórias. Que não agrega em nada. Que não agrega em nada e às vezes aquilo. Qual é a importância disso? Claro, a importância, sim, você tem que... abre teu... Porque pensa, você é muito... nós, seres humanos, a gente é muito influenciável pelo que você está vendo ou pelo ambiente que você está inserido, né? Nós somos a soma das pessoas com quem a gente mais convive. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se eu estou recebendo só informação, empreendedorismo, conhecimento, gestão, vendas, cara, aquilo vai me trazer um know-how que eu vou aplicar no meu trabalho. Agora, se eu não vejo nada disso, eu não me motivo, né? Esse tipo de conteúdo motiva. E eu usava isso também para me motivar, ver o que os outros estão fazendo, que está dando certo. Que é o que a gente está fazendo agora. Porque aí você está aí do outro lado, cheio de problemas, cheio de situações e tal. Você está ouvindo o Jonas. Aliás, Jonas, uma coisa muito legal que você colocou aqui. Justamente você viveu umas situações que você teve que bater cabeça. Você apanhou, como você colocou, né? Você apanhou pra caramba e tal. E aí que tá. Uma das coisas que a gente faz muito na Cicla é exatamente o networking. É colocar empresários para conversarem, para justamente, de repente, eu que tô abrindo a minha empresa, escutando você falando, pô, mas esse cara tá falando um negócio que ele viveu. Pra que eu vou ter que errar também se eu posso aprender com o erro dele? Exatamente. É isso que eu falo pra galera quando eu vejo que tem um amigo meu lá montando um negócio, eu já falo pra primeira coisa, cara, separa o CPF do CNPJ, porque foi tudo anos e anos sangrando a empresa, então eu aprendi muito errando, e eu não quero que as pessoas caiam nesse mesmo erro, pra ter um sucesso mais rápido. E aqui a gente vê, né, um empreendedor se tornando empresário, né? Porque Exatamente. você era um empreendedor nato. Porque tem diferença, né, cara? Sim. Até a gente teve essa conversa há pouco tempo, porque as pessoas às vezes não sabem que empreendedor é uma coisa e empresário é outra. E que um empresário precisa do empreendedor e o empreendedor precisa do empresário. Sim, exatamente. Né? E aí você contando essa história é muito nítido pra gente diferenciar. Ele era um empreendedor nato, na veia. Mas ele foi atrás de conhecimento para ser um empresário e líder, né? Porque o empresário tem que ser líder. Sim, aí começou a liderança. Você sabe, Cléo, que às vezes a gente vê muito, por exemplo, a pessoa se formou em educação física. E aí ele, agora eu vou abrir uma academia porque eu sou um professor de educação física. Quando ele abriu a academia, ele acabou, ele não é mais professor. Não. Agora ele virou um gestor, um empresário. Exatamente. E aí muda tudo. Aí tudo que ele aprendeu, ele não vai mais usar. Quer dizer, ele vai usar se ele quiser ser um personal. Exatamente. Mas assim, e aí a gente vê muita academia que às vezes está quase fechando, porque o gestor quer continuar dando aula. E ele é ótimo no que ele faz, no que ele estudou. Mas o problema é a gestão daí. Porque daí ele tem que encarar aquilo como um negócio. Exatamente. Entende? Não como uma profissão dele. Então, gestores tem que ser... Qualquer pessoa que abra tem que aprender de gestão. Exatamente, com certeza. E, inclusive, a Cicla me ajudou muito nisso. Porque quantos cursos eu já fiz lá na Cicla? Inclusive o Empretec eu fiz pela Cicla. Pela Cicla. Entende? Então até a Patrícia teve comigo, né, nesse Empretec, ela fez junto comigo, né? Então, essa parte é muito importante. É aí que eu vou responder a tua pergunta sobre pessoas. Porque daí nesses cursos e tal, nesse conhecimento, a gente vai aprendendo sobre gestão de pessoas. Sim. Né? E eu comecei a identificar, né? Eu já falei num outro podcast aqui, eu comecei a identificar qual que era o funcionário mercenário, qual que era o missionário, né? O mercenário que está ali só por causa do dinheiro, o missionário está ali pela missão da empresa. Eu comecei a identificar... E como faz diferença, hein? Nossa, total, absurda. Então, dentro hoje da minha empresa, eu consigo ver quem que é missionário, quem que é mercenário. Aí, a questão de você delegar, né? Então, não é de largar, que nem você fala. Então, hoje, chega, por exemplo, um funcionário novo lá, a gente está contratando, inclusive, tá? Eu tenho 3 vagas disponíveis lá para mecânico. Fica a dica. Aí, o que acontece? Ele chega... Ele vai passar por um período de instrução.
Então, a gente divide hoje a capacitação do nosso funcionário novo, que entrou agora na empresa, em 3 etapas, tá? A primeira é a instrução. O que vai acontecer? Imagine uma máquina aqui de montar pneu. O cara chega aqui, eu vou montar o pneu. Eu tô instruindo ele tá do lado só observando, anotando. Aí eu falo aqui, faz isso, aperta aqui, frouxa aqui e tal. Então, eu tô no período de instrução. Desmonto, monto várias vezes ali e ele vai perguntando para mim e vai tirando dúvidas. Então, essa é a primeira fase, instrução. A segunda fase é a orientação. Como que funciona a orientação? Aí não é mais eu que vou fazer. Ele vai fazer e eu vou ficar orientando do lado. Entende? Sim. Aí ele vai, faz, e eu vou... Não, peraí, vai mais devagar, né? Aperta aqui, tal. Eu do lado e ele fazendo, certo? Sim. Então, a segunda fase. E a terceira fase é a fase do suporte. Ou seja, ele vai fazer... né? E eu vou ficar só de suporte. Ele só vai me acionar quando ele tiver dúvida. Aí eu vou lá e dou suporte para ele. A partir desse momento, esse funcionário tá apto a executar o trabalho sozinho. Eu posso daí delegar. Né? Então, hoje que eu vejo o funcionário, ele ensina mais... Eu vejo o patrão, né? O empresário ali, o gestor, ele ensina mais ou menos porque na cabeça do gestor tá muito claro o que tem que fazer, porque ele sabe fazer. Agora, no novo, para ele precisa de mais informações. Né? Então, ele precisa de detalhes. É tipo a minha esposa, né? Pediu esses dias para mim comprar no mercado, compra um Veja azul. Beleza, fui lá no mercado, cheguei lá, tinha 3, 4 tipos de Veja azul. Ela sabia qual que era o Veja azul. Aí tá eu lá no mercado, no telefone. Cara, quem me vê no mercado, eu tô no telefone falando com ela, porque ela não traz o detalhe, porque na cabeça dela ela sabe. Eu me sinto exatamente assim. Então, aí, ó. Fonezinho de ouvido aqui, falando... Isso quando eu não faço uma ligação de vídeo pra mostrar. Esse aqui? Não, eu faço isso, porque daí Veja azul. Você imagina, tem limpa-vidro, aí o limpeza não sei o que, também é azul, a embalagem. Pesado. Cara, é tudo limpeza, é tudo azul. Tá vendo, Cléo, o que vocês fazem com a gente, ó? E é o que o empresário faz. Ele dá uma informação genérica ali pro funcionário e quer que ele execute certo. Sem chance. Você precisa acompanhar isso, né? E o gestor, quando ele consegue fazer esse acompanhamento também do funcionário, ele sabe se vai ser um funcionário bom ou se não, Exatamente. Então, lá no meu cenário, lá na nossa empresa, eu consigo visualizar isso. Sim. Né? Porque nessa parte de instrução, orientação e suporte, eu já sinto a pessoa. Sim. Já sinto qual que é o grau de comprometimento com o trabalho. Exatamente. Né? E eu faço isso, né? Porém, outra coisa que os gestores às vezes falham. Eles delargam a pessoa não executa e ele também nem se preocupa, deixa largado. Aí isso é pior. Aí a empresa tem queda de rendimento, de vendas ou de faturamento. Ele tá por fora do que está acontecendo. Exatamente. Agora, o que eu faço? Né? Pode conversar com qualquer um lá da nossa empresa que você vai saber. Eu cobro o resultado. Porque a pessoa sabe fazer. Desempenhou aquela função, foi orientado, foi dado suporte, então eu cobro o resultado. Então, aí como que eu cobro o resultado? Nós temos metas. As metas, elas precisam ser bem definidas, bem claras, específicas. Sim. Eu faço reunião todo mês com eles para falar das metas. Bateu meta, parabéns, churrasco, a gente comemora. Legal. Não bateu meta, por que nós não batimos meta? Então, vamos entender o porquê, se o fator é externo, né? A economia que tá ruim, o mês é ruim, ou o fator é interno. A gente falhou em alguma coisa, né? Aí, por que a gente falhou? Processos. Tem que ter processos dentro da empresa bem definidos. Então, esse know-how, esse conhecimento, eu só consegui aplicar quando eu saí da operação. Saí do operacional e fiquei no estratégico. Porque você começou a visualizar de fora o negócio. Exatamente, porque você tem a visão mais macro do negócio, entende? Então, a questão de organograma dentro da empresa, separação de funções, processo e tal, né? Porque daí a gente tem loja fora da cidade, então tem uma complexidade por conta de, vamos fechar a caixa de cada loja. Aí eu já tive que fazer investimento em sistema gerencial, né, com backup na nuvem, e uma série de coisas. Então, é necessário. O crescimento hoje da empresa está organizado. Até alguns anos foi um crescimento astronômico, rápido, desorganizado, e que mesmo em movimento a gente quase quebrou a empresa, né? Agora não. Agora nós estamos gravando esse podcast e o pessoal tá lá, as lojas estão lotadas, começo de mês, o pau torando e a gente tá aqui conversando, dando risada, e depois se alguém quiser me pagar um café, a gente vai ali e tomar um café. Porque eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. E hoje você consegue dormir tranquilo, sem o estresse de antes. Por 2 motivos. Por conta do caixa, que a empresa tem caixa. Então, por exemplo, se eu não vender nada hoje, eu tô tranquilo. Sim. Né? Claro que eu não vou ficar tão tranquilo porque eu sou competitivo, eu quero vender, né? Mas um exemplo, né? Sim, eu tô tranquilo. Não perde a cabeça. Exatamente. Né? E eu sei que as coisas estão rodando, que a engrenagem está funcionando. Tem problema? Tem.
Tem algumas situações? Sempre tem. Mas hoje, a gente tem vida. Hoje eu consigo tirar férias. Entendeu? Hoje eu consigo, por exemplo, 3 horas da tarde, vamos tomar um café com a minha esposa, com meus filhos. Numa quarta-feira, vamos tomar um café? Vamos. Isso também é algo muito importante, né? Porque o empresário, ele cresce num ponto e a família fica de lado. Exatamente. E aí vem um outro problema. Que daí você... Porque assim, o meu pai sempre fala uma coisa, que nada justifica o sucesso lá fora se você tiver insucesso dentro de casa. Entende? Então não justifica você ter um sucesso lá fora se você não tiver sucesso primeiro em casa. Como marido, como pai, como mãe, enfim, né? Então a gente sempre foi muito família, né? E claro que por uma época assim a gente teve que acabar desequilibrando um pouco assim por conta do trabalho. Porém hoje a qualidade de vida é outra. Sim. Entende? Mas tudo graças ao conhecimento, a experiência, a vontade de fazer acontecer, porque não adianta, as coisas não acontecem sozinho, você tem que botar pressão, fazer acontecer, não ter preguiça, ir pra cima, né? E pessoas certas nos lugares certos. Porque acontece? Isso também é muito importante. O nosso time hoje, são... Por exemplo, é a mesma coisa, vamos pegar, que nem você que músico e toque, né? Vamos pegar, por exemplo, tem um cara lá na igreja que é muito bom de músico. O cara é um excelente guitarrista, um exemplo. Aí vem o líder religioso e bota o cara lá pra trazer o sermão. Mas ele não sabe. Entende? Por que eu vou pôr ele pra fazer o sermão? Se ele é bom, eu vou pôr onde ele é bom. Exato. E às vezes o empresário faz isso. Ele tem um ótimo profissional numa área, aí ele quer fortalecer o ponto fraco do funcionário. Não, nós temos que explorar o ponto forte. Exato. Tem um pensamento que diz que a gente tem que ser demorado pra contratar e rápido pra demitir. Exatamente. Porque se não for rápido para demitir, você deixa o negócio pegar... E saber escolher bem, né? Exatamente. Saber ver, né, as virtudes da pessoa. Exatamente. Então, hoje na empresa, as pessoas certas estão nos lugares certos. Isso faz diferença. Além dele render mais lá, porque ele está fazendo uma coisa que ele gosta. Exatamente. Faz com felicidade, Faz com felicidade. E o resultado, vocês sabem que um prestador de serviço que está fazendo o que gosta, o resultado é muito melhor. Muito. Né? Então aí tem uma sincronia, a gente tem todo um processo dentro da empresa hoje, de reunião, de motivação, de de ganhos variáveis, né? Então hoje, porque assim, você não adianta você ter gente boa na tua empresa com salário medíocre. Exatamente. Porque às vezes você tem um funcionário lá que é tão bom, aí você quer pagar um salário... O que vai acontecer com esse cara? Vai embora, né? Vai embora. O clima de trabalho também, o ambiente. Exatamente. Né? Então, hoje, o sucesso dos meus negócios, parte do sucesso é o time. As pessoas certas, os lugares certos, pessoas motivadas, trabalhando por resultado, por meta. Bateu meta, ganha bônus. Né? Ganhos variáveis, comissões. Né? E isso é para qualquer cargo? Para qualquer cargo. Nós temos uma meta geral de faturamento da empresa, que se bater aquela meta, dispara um valor de bônus percentual ao faturamento e distribui pelo número de funcionários. Indiferente se a zeladora da empresa ou o gerente, eles vão ganhar o mesmo bônus. Legal. É o mesmo valor de bônus, né? Aí as comissões são variáveis. Aí. Tá, Jonas, mas você podia colocar esse dinheiro no seu bolso. Tá, tudo bem, mas como que eu vou pôr no meu bolso se eu não tenho esse time, cara? Não, mas não é o que pensam as pessoas aí, ó. Mas que aula hoje, hein, Cléo? Você não achou? Muito, rapaz! Cara, aliás, peraí. Mas daí você falou, não, porque eu tô tranquilo agora, a Camp anda bem, não sei o que. Daí você resolveu que não queria mais ficar tranquilo. Porque daí você apareceu com uma tal de uma garupa aí. Que negócio é esse, garupa? Então, como você tava, né? A Camp já tava ficando monótono pra mim, né? Porque pessoas certas, lugares certos, faturando bem. Eu tava com tempo de passear e tal. Aí surgiu uma oportunidade de negócio do Garupa. Aí o que o Jonas foi lá? Abraçou a causa. Agora nós estamos na estaca zero, iniciando um novo negócio. Agora não dorme mais de novo. Não, agora não dorme mais de novo. Por esses momentos, a vantagem é que eu puxei minha esposa junto. Ela tá trabalhando. Ela entrou na história. Ela vai entrar nessa empresa. O que é Garupa? Fala pra gente disso aí. Garupa é um aplicativo de mobilidade urbana. Tá? Nós somos concorrente do Uber, né? Então, é uma empresa de mobilidade urbana nascida no Rio Grande do Sul. É brasileira. 100% brasileira, que tá? legal. Porque quem não sabe, Uber é americana e 99 é chinês. Né? Então, nós não temos um aplicativo de relevância no segmento de mobilidade urbana. Hoje tem o Garupa. Nós estamos em 900 cidades. Ele atua num modelo de negócio tipo franquia.
né? Então, o que o Jonas fez? Eles me prospectaram, porque eu não sabia, né? Não conhecia. Aí, no Instagram, me encontraram, começaram a conversar, gostei da proposta, né? É um aplicativo nascido no Rio Grande do Sul, né? Por isso que o nome é Garupa, porque as pessoas que fazem... é moto? Não é moto. A garupa do cavalo, né? É porque lá no Rio Grande do Sul, carona, eles chamam de garupa, né? Nós chamamos aqui de carona. Sim. Então, por isso o nome. Aí eu gostei do negócio, cara, né? Um negócio brasileiro, princípios cristãos, a empresa, eles têm uma cultura de alegria, e faz muito sentido pra mim, porque eu gosto dessa pegada alegre, energia e tal, né? Então, bateu ali com o meu gosto, falei, vou encarar esse negócio. Aí abracei o Garupa, né? Fiz a parceria com eles, trouxe o Garupa aqui para Campo Largo, já implantamos o Garupa, já tá rodando, nossos motoristas já estão online. Se vocês forem daqui, se estiverem sem carro, faça favor, baixe o aplicativo Garupa aí na Apple Store, na Play Store, e vão de Garupa. E para ser motorista do Garupa, tem alguma... O Garupa, então, por essa cultura local, né? O aplicativo é nosso aqui, Sim. né? O Garupa hoje é nosso, Campo Larguense. Só é permitido eu cadastrar motoristas de Campo Largo. Ah, é? Não tem motorista de fora, tá? E o processo desse cadastramento também não é tão simples, né? O motorista que se candidata à vaga ali para dirigir pelo Garupa passa por um processo ali de cadastro, né? A gente verifica os cadastros, uma validação, antecedentes criminais, o carro passa por uma vistoria, questões de segurança, pneu... Então não é qualquer um. Pneu, freio, essas coisas, motorista, não pode ter carteira vencida, documentação. Então a gente faz um pente fino, aí passando nesse processo, aí a gente aprova o motorista e ele se torna um motorista pelo Garupa. A gente já habilita daí o aplicativo dele como motorista para receber as chamadas do Garupa. Ontem a gente tinha uma meta de 100 corridas por dia. Nós inauguramos no momento da gravação desse podcast aqui, a gente faz 5 dias que foi lançado o aplicativo, né? E ontem a gente bateu a meta de 111 corridas no dia. Então percebam que essa empresa que eu estou iniciando agora, já estou iniciando do jeito certo. Entendeu? Com meta, com objetivo, entende? Vai crescer mais rápido ainda. Exatamente. Né? Então a gente fez 111 corridas ontem. O Garupa tem alguma coisa diferente assim do Uber? O Garupa, ele tem uns diferenciais bacanas que tornam ele mais atrativo, digamos assim. Primeira coisa, a base é local. Veja o que aconteceu ontem, né? O passageiro, né, deixou a carteira dele, esqueceu dentro do veículo. O que acontece? Na hora o motorista me mandou a mensagem para nossa base, para nosso suporte. Na hora a gente entrou em contato com o passageiro e já fez a devolução dessa carteira. Agora, se imagine se fosse um Uber. Né? Não sei se eu posso falar o nome dos concorrentes aqui. Não pode falar Uber. Qualquer coisa corta aí. E então, cara, como que você ia fazer? O 0800 deles não atende, você não tem acesso ao motorista, né? Sim. Então, primeira coisa, vantagem para o passageiro. Base local, nós temos o endereço, nós temos o escritório, tá? Outra vantagem, né, principalmente para as mulheres, Garupa Mulher, você na opção lá, que nem você quer, baixa o aplicativo, vai ter uma opção lá, e quero preferencialmente motoristas mulheres. Legal. Então, o que acontece? Vai vir uma motorista mulher te atender. Hoje nós temos mais de 20 mulheres motoristas aqui em Campo Largo. Nós estamos com um total de 100 motoristas, 20 deles são mulheres. Então, você vai ser atendida por uma mulher. Né? Aí tem o Garupa Pet. Esse não é um pet que vai vir dirigindo o carro. Não. E você quer passear com o teu cachorrinho ou levar pro pet shop, chama pelo Garupa Pet, porque quem vai te atender é o motorista que está cadastrado nessa categoria. Então ele já sabe que vai ter, que é um animal até 10 quilos. Não pode querer carregar um bezerro lá dentro, né? Mas animais até 10 quilos, né? Então, uma série de vantagens. Outra coisa, o Garupa tem o maior repasse pro motorista. E isso, o motorista ganhando mais, ele fica mais feliz, ele atende melhor o passageiro. Faz sentido. Então, o repasse hoje do Garupa para o motorista é 80% da corrida. Nos outros aplicativos é 50%. Exato. Então, hoje o motorista Garupa, ele ganha mais dinheiro, né? Pensando na qualidade de vida dele, porque ele precisa trabalhar menos agora para ganhar. E o combustível mais barato também para eles é vantajoso trabalhar, né? Dessa forma, porque além de ele economizar com combustível, ele ainda tem um repasse maior. Exatamente. Então, acontece, esse motorista vai te atender feliz da vida. Por quê? Porque ele está ganhando dinheiro. Certo? Outra vantagem pro passageiro favoritar motorista. O que acontece? Se você é meu motorista, Alexandre, você me atendeu bem, cara. Você foi educado, foi cordial, você dirige bem, o teu carro tá limpo. No final da corrida, vai aparecer para mim aqui uma opção no meu aplicativo, favoritar motorista. Se eu clicar em favoritar motorista, o que vai acontecer? Amanhã eu preciso de um carro, eu vou chamar, vai tocar primeiro para quem? Para você.
Sério? Vai ser meu favorito. Bacana. Entendeu? E é 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Você possibilita o passageiro a correr sempre com alguém que ele já conhece e gosta, certo? E que tem uma afinidade, né? Isso acaba acontecendo até amizades, né? Exato. Porque você corre o risco de estar todo dia com aquela pessoa que usa o aplicativo todo dia. E por outro lado, a outra cajadada é o seguinte: o motorista ele vai sempre se preocupar em atender bem. Porque ele sabe que ele quer que a pessoa favorita e porque ele vai ter mais corrida. Boa! Entendeu? Então olha essa Tem cara. vantagens tanto pro passageiro quanto pro Exatamente. motorista. Cara, então o Garupa tá aí. Nosso motorista online, 24 horas. Né? Tá, e pra Vamos gente que cima. é empresário, o que tem de bom aí? Aí, ó. Boa. Tinha esquecido o Garupa Empresas. Isso é importante, hein? Se liga aí. Garupa Empresas é um contrato que a gente faz com a empresa que usa algum tipo de transporte por aplicativo ou pode começar a usar. Tem 2 maneiras. O que acontece? Você pode optar pelo pagamento pós-pago, certo? Então você usa um mês inteiro, sem limite de corrida, e você paga depois. Né? 10 dias depois do fechamento. Né? Vem um boleto, né? vem a nota fiscal. Tudo certinho, porque a empresa precisa de nota fiscal, né? Sim. O que acontece com o nosso principal concorrente de aplicativo? Você não tem isso aí. Você tem que cadastrar um cartão de crédito, mesmo sendo empresa. Você tem que cadastrar um cartão de crédito e daí ele vai debitando toda hora. Ou né? coloca o crédito antes. Né? Exatamente. Então, no Garupa, não. Pro empresário, ele é muito melhor. A gente consegue, através da nossa gestão local, você consegue acompanhar o atendimento à empresa. Né? Então, o empresário, além dele ter essa opção de pagamento, com emissão de nota, boleto, tudo certinho, faturamento, tem a opção de ter esse acompanhamento de a corrida agendada. Então, por exemplo, vai para o aeroporto. Cara, você não pode perder a hora para ir para o aeroporto. Se chegar lá, você perde o voo. Né? Então, você tem a possibilidade de fazer uma corrida agendada. Agenda o motorista, tal horário, o motorista vai estar lá. Olha Por que quê? legal. Porque a base vai fazer esse agendamento. Né? E quando eu falo empresário, não é só o funcionário. Cara, entrega, nós fazemos. Por exemplo, Garupa Pet, usando a categoria Garupa Pet, se o empresário for dono de um pet shop ou de uma clínica veterinária, ele pode se cadastrar e usar o Garupa Pet para buscar os animais e levar. Entende? Legal. Então, a gente consegue usar todas as categorias para o Garupa Empresas. Né? Então, tem toda uma série de suporte que a gente consegue dar, consegue estar junto. Teve um probleminha com o motorista, alguma coisa a gente já resolve na hora, porque a base é aqui. Né? Então, esse contrato, essa parceria tem com o empresário é muito legal. Recorrer, é fácil de saber Fácil, quem na hora. Que vai reclamar. Liga pra mim e já resolvo na hora. Pode elogiar também, né? Aqui. Bom, a conversa tá boa, mas já deu. Já deu. Já. A gente fala, né? Tá vendo bem. Mas antes Mas eu que queria aula, fazer hein, um Cléo? bate-bola. Você quer fazer um bate-bola? Eu quero fazer um bate-bola. Mas então, por favor, faça isso. Vamos lá, eu vou Tô fazer... perdido. O que é esse bate-bola? Rapaz, eu também tô. Então deixa... Eu pergunto, ela... você responde. Ai, meu Deus. E agora? Assim, ó. Eu corto aí que eu... Ainda bem que é você que vai responder. Eu só quero ouvir. Eu não suporto. Eu não suporto falsidade. Eu adoro. Termos empresarial, vocês querem que eu utilize ou não? Porque se eu falar em adoro, É você, o que você gosta? adoro trabalhar. Eu não respeito. Cara, eu acho que eu não... O que eu não respeito? Esse bate-bola vai demorar. Tem que ser mais rápido, eu sei que tem que ser rápido. Eu não respeito o desrespeito. Tenho Escapou profundo respeito por Meus pais. meu sonho de consumismo. Projetos sociais de nível hard, de nível grande, de nível elevado. Legal. Eu sou apaixonado por projetos sociais. Meu maior complexo. Complexo, cara. Será que eu tenho esse negócio? Passa. Medo eu tenho de. Medo de não bater a meta no final do mês. Morro de rir quando. Quando sempre, né? Mas eu acho muito engraçado quando eu estou brincando com meus filhos. Né? Eles falam umas coisas que eu morro de rir. Minha besteira predileta é. Minha besteira predileta. Comida de gordo. Vale? Não? Tamo junto. Tamo junto. Em compensação, o que eu mais gosto em mim. Da minha alegria. Você lê ou costumava ler e o que lia?
Eu sempre li por obrigação, não gosto de ler. Gosto de ler. Hoje eu leio livros de negócios, empreendedorismo, né? Mas não gosto, eu leio porque é obrigado. Tanto que eu quero ler até o final rápido para não ter que ficar todo dia lendo um pouco. Né? Uma palavra que te define. Positividade. O Alexandre tem uma forma de explicar algo que se aplica tanto em empresa quanto, acho que, para a vida pessoal. Que Então. Uma coisa que a gente sempre fala para empresários, nas consultorias, coisas assim, que é o seguinte, as empresas elas têm uma declaração de missão, visão e valores. Né? Imagino que você também tenha nas suas empresas. Mas eu queria saber do Jonas. Qual é a sua declaração de missão, sua visão e os seus valores? Cara, no meu segmento... Do Jonas, da pessoa do Jonas. Cara, a minha missão é influenciar pessoas pro bem. Tá? A minha missão é... Falando do Jonas, tá? É do Jonas. Que a empresa tem a dela, né? Influenciar pessoas positivamente, cooperar para um mundo melhor e poder fazer diferença realmente na vida das pessoas através tanto do meu conhecimento, das minhas rendas... Então, a minha missão mesmo é essa. E a minha visão é que tudo na vida que você construir aqui, você não vai levar, materialmente falando. Né? Mas a diferença que você faz na vida das pessoas, você consegue acumular um galardão espiritual. Né? E a felicidade ela não está somente linkada ao dinheiro, mas sim na realização. Né, do teu propósito principal, né? Para que eu nasci? Por que o Jonas veio ao mundo? Será que eu vim só para nascer, crescer, casar, ter família, tentar ficar rico e morrer? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu propósito? E quando você consegue alinhar esse propósito com o teu chamado, com as tuas coisas, aí sim você consegue alcançar a verdadeira felicidade, né? Por isso que ela não consiste somente no dinheiro. Você pode utilizar o dinheiro, né? Mas o dinheiro é o meio e não o fim, né? O fim é o propósito. Exato. Então, a minha visão realmente é essa, né? Não sei se estou respondendo certo a tua questão. Essa resposta é sua. Aí. E aí eu quero saber os seus valores, né? O que você faz e o que você jamais faria. Os valores, né, acima de tudo, aí é amar Deus, todo o coração. Eu sou muito pregado. Tem um versículo bíblico que eu uso toda vez que eu tenho oportunidade, eu uso ele, que é Mateus 6,33, que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Então acontece, Deus sempre está em primeiro lugar para mim. Né? Então eu até costumo falar com a galera, as pessoas ficam só atrás das demais coisas e esquece o principal, que é Deus. Agora, quando você busca em primeiro lugar as coisas dele, a vontade dele, o reino dele, ele cuida do resto. Sim. Ele cuida dos meus negócios, da minha família, da minha saúde, me dá livramento de acidente, de assalto. Ele cuida de tudo, mas a condição é, primeiro ele. Sim. Então, isso é o meu principal valor, que eu não abro mão. Que eu não abro mão disso, doa quem doer. Não estou falando aqui porque estou na frente de vocês, mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu vivo essa vida. Né? E tem um propósito ainda comigo, que eu quero trabalhar acelerado do jeito que eu trabalho hoje até meus 40 anos de idade. Eu tô com 36. Né? Então, mais 4 anos com essa velocidade. Eu já passei desse prazo aí, viu? Ele já deu uma meta para ele mesmo. Eu já tenho uma meta para isso. Eu tô atrasado nessa sua meta. Meus negócios vão estar acelerados a partir dos 40 anos. Toda essa energia eu vou canalizar pro meu propósito, pro meu chamado, né? Que eu quero gastar energia e tempo com isso, que faz mais sentido para mim do que só o dinheiro. Eu falo para minha família, para os meus filhos, eu não vou deixar herança para vocês, eu quero deixar um legado. Então, eu não quero deixar herança, eu quero deixar um legado. Eu quero que um dia eu suma do mundo, né, por uma morte, alguma coisa, e as pessoas, né, se lembrem de mim pelo meu legado, e não pelas coisas que eu tinha, ou teria, né? Então é isso aí. Fechou? Que conversa legal, Jonas. Valeu, Alexandre. Obrigadão. Valeu. Cléo, que aula, hein? Meu Deus. Eu ficaria aqui o resto da tarde falando sobre empreendedorismo, aprendendo com esse fera aí e anotando. Mas nós e ele, como empreendedores, temos que trabalhar, né? Temos. Além de não, fazer... Não, ele não precisa mais, né? Ele não. Não, tô com a garupa agora, não precisa, né? Precisa. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Siga a gente nas redes sociais, @a Cicla, né? Cicla Campo Largo. E também
Lembre-se que o associativismo pode fazer toda a diferença na sua vida e você é nosso convidado a conhecer a Cicla, conhecer os nossos conteúdos e compartilhe com quem você acha importante. Né? Empreendedores somos todos nós, tá bom? A gente se vê no próximo programa. Cléo, obrigado. Obrigada a você. Até Jonas, obrigado. Valeu, obrigado. Até. Até mais. Quem pode empreender? Todo mundo pode empreender.